Boa noite, então, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, tá, de fundamentos de roteamento e comutação, hoje nós vamos ver, então, o terceiro capítulo lá do módulo da Cisco, lá, que é sobre roteamento dinâmico, tá? Então, é um módulo, ele até é um pouco curto, a gente vai terminar ele hoje mesmo, tá? Então, eu já cadastrei lá no Siga o tópico da aula de hoje. Ele tem, esse capítulo aqui tem uma atividade prática que vocês vão no PET 3, tá? Que é a configuração do RIP V2, que é um protocolo dinâmico que já é bem antigo, tá? Então, dificilmente nas redes atuais a gente vê ele sendo utilizado, tá? É mais só para realmente citação e também para a gente aprender um pouco sobre, né, o roteamento dinâmico, mas em grandes redes aí, normalmente é utilizado outros protocolos que vocês verão no semestre que vem, tá? Então, a gente vai ver hoje a parte aí teórica, tá? Depois faço a atividade prática em casa aí. Não esqueça também já de realizar o exame, tá? O módulo 3 já está aberto, vocês têm até 30 de novembro. Porque na semana que vem a gente já vai para o capítulo 4, tá? Eu coloquei também aqui um PDF, pessoal, sobre roteamento, ó, que é um material que eu fiz ali, que é como se fosse um resumo, tá? Sobre essa parte de roteamento aí, ali falando um pouquinho de métrica, de distância administrativa, tá? Como é que é a tomada de decisão do roteador ali para escolher a melhor rota, tá? Então depois você também dê uma lida em casa, é um material bem autoexplicativo, bem tranquilo de entender, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso capítulo 3, falando sobre o roteamento dinâmico, né? Então, primeiro falando dos protocolos de roteamento dinâmico. Então, tendo um resumo aqui, tá? Nós temos alguns protocolos de gateway interno, que a gente chama, tá? E protocolos de gateway exterior. Os protocolos de gateway exterior seriam o BGP, né? Que são os protocolos utilizados, então, entre os provedores de internet. Então, a gente tem no IPv4 o BGP versão 4, né? E para o IPv6 o BGP MP, que seria, então, a versão específica do BGP para IPv6, tá? O BGP vocês não vão ver nesse módulo, nem no módulo que vem, tá? Ele é visto só em módulos mais avançados aí do CCNA, tá? E os protocolos de gateway interno, que são utilizados internamente, né, nas redes, a gente tem o de vetor distância e o de link state, tá? O de vetor distância, a gente tem o RIP, versão 2, ou versão 1, versão 2, e o EIGRP para o IPv4. E para o IPv6 a gente tem o RIP-NG, que é o RIP nova geração, seria, né, para o IPv6, e o EIGRP para IPv6, tá? E de link state, a gente tem o SPF, versão 2, e o ISSS para IPv4, e para IPv6 a gente tem o SPF V3 e o ISS para IPv6. Espera aí que entrou alguém aqui. Okay, então, são aqui alguns protocolos para IPv4 de vetor distância e link state, e para o IPv6, tá? Então, o protocolo RIP ele foi atualizado para a versão RIP a versão 2, tá? Para acomodar o crescimento ambiente de rede, tá? Então, o RIP versão 2 ele tem melhorias em relação ao RIP versão 1. Só que o RIP V2 ele não é escalável para implementações de redes maiores atuais. Então, como eu falei, atualmente nas grandes redes aí, vocês vão ver ou o SPF, o IGRP ou o ISS, tá? Então, os protocolos de roteamento desenvolvidos para atender necessidades das redes maiores vão incluir, então, o SPF, o ISS e o EIGRP, tá? Esses protocolos aqui, o SPF e o EIGRP, vocês vão ver mais no módulo 3, tá? No semestre que vem, em mais detalhes, tá? E o BGP, que é o Border Gateway Protocol, tá? Ele é usado também entre provedores da internet, que é os ISPs, tá? Aquele problema que deu no WhatsApp, ali no Facebook, tá? Se eu não estou enganado, um dos problemas ali foi a configuração aqui do BGP do Facebook, ele perdeu todas as rotas entre as demais redes, né, os demais provedores aí da internet, tá? Então, esse BGP aqui é o protocolo responsável, então, por fazer a conexão entre os sistemas autônomos, né? Cada sistema autônomo é como se fosse uma grande empresa, enfim, que tem uma parte faz parte, né, da internet, e a comunicação entre essas empresas, ou entre esses sistemas autônomos, na verdade, é feita pelo BGP, né? E internamente, cada um desses sistemas autônomos, ele tem, então, as regras próprias, né, para dizer como é que vai ser feito o roteamento dentro ali do sistema autônomo. Os protocolos de roteamento dinâmico, então, eles vão ter as seguintes finalidades, tá? Vão ter descoberta de redes remotas, então a gente usa o protocolo dinâmico para descobrir de forma automática as redes remotas, ter a manutenção das informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho para as redes de destino e ter a capacidade, tá, de encontrar o melhor caminho quando um caminho atual não estiver mais disponível, tá? Então, são todas aí finalidades dos protocolos de roteamento dinâmico. Os principais componentes de roteamento de um protocolo dinâmico a gente tem estrutura de dados, que são as tabelas ou bancos de dados mantidos na RAM, mensagens de protocolos de roteamento, né, que é para descobrir os roteadores vizinhos, trocar informação de roteamento, também fazer atualizações, né, as informações das rotas entre os roteadores,
E os algoritmos para facilitar a aprendizagem das informações de roteamento, também para determinar o melhor caminho. A gente tinha visto anteriormente, que na aula passada, né, que normalmente nas redes a gente usa protocolos dinâmicos, mas também usa em alguma parte da rede o roteamento estático, né? Então é sempre usado normalmente uma combinação entre roteamento estático e dinâmico. E quando é que a gente usa o roteamento estático, né? Relembrando o que a gente já viu na semana passada. Para ter uma manutenção fácil de tabelas de roteamento em redes pequenas, então se eu tenho uma rede muito pequena numa empresa, enfim, que dificilmente ela vai crescer e tem poucas rotas, eu posso com certeza usar somente o roteamento estático, não preciso configurar um protocolo dinâmico. Para fazer o roteamento entre redes stub, tá? E quando a gente quer acessar, então, uma rede, um roteador, né, que tem uma única rota padrão até ele, tá? Então, a gente usa o roteamento estático nesses casos aqui, tá? E vantagens e desvantagens do roteamento estático. Então, as vantagens, ele é fácil de implementar em uma rede pequena, é mais seguro, né? Não tem nenhum anúncio enviado em relação aos protocolos de roteamento dinâmico, a rota de destino é sempre a mesma, e não precisa ter nenhum algoritmo de roteamento ou mecanismo de atualização, né? Então, portanto, o roteamento estático, tá? Ele usa menos recursos de CPU e memória RAM em relação aos roteamentos de protocolos dinâmicos. Quais as desvantagens? Ele é adequado somente para topologias simples ou para finalidades especiais, como a rota estática padrão. A complexidade da configuração aumenta drasticamente à medida que a rede cresce, então se eu pegar uma rede gigante e tentar fazer o roteamento estático vai ficar praticamente inviável. E requer intervenção manual para redistribuir o tráfego. Quando tem algum problema, quando algum link, enfim, alguma rota deixa de ser acessível, alguém tem que ir lá manualmente e alterar esse caminho, né, essa rota. Então, quando é que a gente vai usar o protocolo de roteamento dinâmico, né? É a melhor opção, então, para grandes redes, tá? Imagina as redes, assim, desse tamanho aqui, em várias regiões, enfim, com vários roteadores, com várias rotas, fica muito difícil a gente manter, em todos esses roteadores aqui, rotas estáticas, tá? Então, nessas configurações de grandes redes, a gente usa sempre um protocolo dinâmico. Então, os protocolos dinâmicos vão ajudar aí o administrador de rede a gerenciar a rede, tá? Fornecendo caminhos redundantes e implementando automaticamente o caminho alternativo quando um link fica inoperante, tá? Então, com roteamento dinâmico, nesse caso aqui, se algum link fica inoperante, o próprio protocolo, né, troca informação entre os roteadores e atualiza, então, essas novas entradas na tabela, tá? Não precisa ninguém manualmente lá fazer isso, tá? E também, assim como o roteamento estático, o roteamento dinâmico também tem vantagens e desvantagens, tá? Quais são as vantagens? Ele é apropriado, então, em todas as topologias nas quais são necessários vários roteadores, geralmente não depende do tamanho da rede, e adapta automaticamente a topologia para redistribuir o tráfego, se possível. E desvantagens, ele pode ser mais complexo de implementar, ele é menos seguro, né, requer configurações adicionais de proteção, a rota depende da topologia atual, e requer CPU adicional, RAM e largura de banda de link. Então, o roteamento dinâmico, né, o protocolo de roteamento dinâmico, ele, normalmente, quase sempre, ele vai gastar, né, mais CPU, mais memória de RAM, mais largura de banda, do que um roteamento estático, tá? Só que, por sua vez, ele consegue, então, permite, né, que a gente faça o roteamento aqui entre grandes redes. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Agora, falando um pouco, pessoal, do RIP V2, né, que é um protocolo dinâmico. Como eu falei, é um protocolo que, na prática, ele é pouco utilizado, tá, pela limitação dele, um protocolo bem antigo. Mas ele serve para a gente ter uma ideia do como funciona o roteamento dinâmico. Tá? Inclusive, a atividade prática aqui lá no SIGA-A é para vocês implementar o RIP ali em alguns roteadores. Tá? Então, para a gente ativar o RIP, tá? Por padrão aqui, o RIP versão 1, no roteador da Cisco, tá? A gente usa o comando router RIP, tá? Vou dar um zoom aqui. Esse comandinho aqui, ó, a gente entra lá no modo de configuração global, dando config T. No modo de configuração global, eu dou o comando router RIP para ativar o RIP no roteador, tá? Se eu quiser desabilitar, eu dou o no router RIP, né? Lembrando sempre, dar o no na frente do comando, eu desabilito aquele comando. Como é que o RIP funciona, pessoal? Os roteadores, eles vão anunciar as redes para os demais roteadores, tá? Desculpa, vão anunciar as redes que estão diretamente conectadas ao roteador para os demais roteadores. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu preciso configurar no R1 o RIP e eu preciso anunciar as redes que estão diretamente conectadas a ele. Então, eu tenho que anunciar a rede 192.6810 e a rede 192.6820. No R2, eu preciso também
anunciar redes que estão diretamente conectadas a ele, que é a rede 192.168.2.0, a 192.168.4.0 e a 192.168.3.0. E da mesma forma, no R13 eu também preciso configurar nele, né? E anunciar as redes que estão diretamente conectadas a ele, que seriam 192.168.5.0 e a 192.168.4.0. Tá? Então, tem um comando no RIP, quando a gente dá o comando aqui, router RIP, a gente entra dentro do modo de configuração do protocolo RIP e eu uso o comando network para eu informar, né, para eu anunciar essas redes nas minhas mensagens que eu vou mandar pela rede. Então, aqui no R1 eu dou o comando aqui no network 192.68.1.0 e network 192.68.2.0. Para quê? Para que quando eu enviar as mensagens das informações das rotas que eu conheço, que estão diretamente conectadas aqui em mim, para que essas mensagens contenham essas informações aqui. Então, quando o R1 manda mensagem pela rede, o R2 e o R3 recebem essa mensagem e eles sabem que para acessar essas redes aqui, 168.1.0 e 168.2.0, eles podem enviar o pacote para o R1, porque o R1 ele tem conhecimento, né? Ele consegue chegar a essas redes, tá? Então, é para isso que serve o comando network, tá? É para fazer o anúncio das redes que o roteador conhece para os demais roteadores que fazem parte da rede. Então, esse comando ele vai ativar o RIP em todas as interfaces que pertencem a uma rede específica, tá? E vai anunciar a rede nas atualizações do roteamento do RIP, que são enviadas para os outros roteadores a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, os roteadores trocam informações entre si, e nessas informações, entre outras coisas, vai ter aí as redes que eles conhecem, né? Uma coisa que é importante é que o RIP V1 ele é um protocolo de roteamento de classe completa para o IPv4. O que é o classe completa, pessoal? São as três classes, né, de protocolo IP. Do endereço IP, desculpa, classe A, classe B e classe C. Então, o RIP ele é baseado nessas três classes, tá? Então, para o RIP aqui, 192.68.1.0, perceba que eu não coloquei o prefixo da rede, né, a máscara de subrede. Por quê? Porque para ele isso aqui seria uma rede /24, né? Porque ele trabalha sempre com a classe completa. Então, lembrando que a classe A, B e C, cada uma tem um intervalo de endereços, e para o RIP, eu estando dentro desse intervalo, se for o 9268, alguma coisa lá vai ser um /24, se for um 72, alguma coisa é o /16, e o 10.0.0.0 lá é o /8, tá? Então, ele usa o endereçamento classe A, B ou C para entender, né, e para configurar ali as rotas, tá? Por isso que a gente não coloca aqui o prefixo, tá? A gente tem um comando que é o show IP, desculpa, protocols, tá? Para exibir os protocolos de roteamento que estão configurados no roteador, tá? Então, quando a gente configura, por exemplo, aqui um RIP, tá? Depois dá o comando show IP protocols, aqui vai aparecer, então, que o protocolo de roteamento é o RIP, que está mandando as mensagens aqui, ó, a cada 30 segundos, tá? A versão dele aparece aqui, versão 1, depois a gente vai ver que dá para ativar a versão 2. Aqui aparece, ó, as rotas que estão sendo anunciadas, né, as redes que estão sendo anunciadas, que é a 168.1.0 e 168.2.0, que foram aquelas que a gente configurou lá no comando network, tá? Também tem aqui a sumarização de rota, que nesse caso está sendo ativada, depois a gente vai ver como desativar a sumarização também das rotas, tá? E o show IP route a gente já viu que é para mostrar a tabela de roteamento. Lembrando, quando a gente vê a tabela de roteamento, quando a gente vê uma letrinha R do lado da rota, esse R significa que ela foi aprendida através do protocolo dinâmico, o RIP, né? Então, como eu falei, a gente consegue habilitar a versão 2 do RIP, tá? Para habilitar a versão 2 é bem simples. A gente dá o comando router RIP e no modo de configuração do protocolo a gente dá a version 2, tá? Então, assim a gente habilita a versão 2 do RIP, tá? E se a gente for fazer o mesmo comando da show IP protocols, a gente vai verificar, então, lá que vai ter lá send version 2, receive version 2. Ou seja, estou mandando e recebendo aqui mensagens do RIP versão 2, tá? Então, como eu falei, o RIP versão 2 tem algumas melhorias, inclusive na segurança do protocolo. Poderia ser utilizado qualquer uma das duas versões, tá? Mas se for usar o RIP, a gente sempre aconselha usar o RIP V2, que é a versão mais atual. O RIP V2 ele vai sumarizar automaticamente as redes, tá? Nos principais limites da rede, então ele faz a sumarização de rota automático. E se a gente quiser não habilitar essa sumarização, a gente tem que usar o comando aqui no auto summary, tá? Então, de novo, lá no modo de configuração do protocolo RIP, comando no auto summary, assim ele vai desabilitar a sumarização. Se a gente for ver lá no show IP protocols de novo, a gente vai ver que vai estar escrito lá, automatic network summarization is not in effect, ou seja, não está fazendo a sumarização de rota, tá?
Lembrando que a sumarização é quando a gente pega algumas redes ali que são contíguas e a gente faz uma sumarização, que seria um resumo, né, daquelas redes numa única rota, para que ao invés de eu colocar 3 ou 4 rotas, uma específica de cada uma das redes que eu tenho, a gente coloca uma rota só que sumariza, né, que chega em todas elas, tá? Então, se eu não quiser isso, que o RIP faça isso, a gente consegue dar esse comando no AutoSumar para não fazer essa sumarização. O RIP... Peraí que entrou um aluno aqui. O RIP, então, nas atualizações do RIP, né, que acontecem por padrão a cada 30 segundos, tá? Elas são encaminhadas por todas as interfaces que tem o RIP ativado, só que elas só precisam ser enviadas, né, de interfaces conectadas a outros roteadores habilitados por RIP, né? Porque, por exemplo, não faz sentido aqui o R1, por padrão, ele vai mandar as mensagens tanto para a interface aqui da direita quanto da esquerda. Só que não faz sentido o R1 mandar uma informação do RIP, né, de atualização, para essa rede 926810, porque aqui dentro só vai ter suítes e PCs, né, não vai ter nenhum outro roteador que faz parte do RIP. Então, quando o R1 ele manda uma mensagem a cada 30 segundos aqui para essa interface giga 00, ele está só consumindo banda, né, que vai ser a mensagem, não vai ser processada por ninguém. Então, tem uma forma de a gente desativar algumas interfaces do roteador para que ele não use, ou ele não envie, desculpa, mensagens por essas interfaces que não teriam nenhum roteador vizinho, né? Então, enviar atualizações do RIP para as LANs, né, para as redes locais, vai desperdiçar largura de banda, recursos e é um risco à segurança. Então, a gente usa um comando aqui, que é o comando passive interface, para, na configuração do roteador, a gente interromper que uma determinada interface envie essas atualizações. Tá? Só que quando a gente faz isso, a gente só vai limitar que a interface envie as atualizações, mas a rede que pertence àquela interface, ela ainda vai continuar sendo anunciada. Né? Então, por exemplo, eu entro lá no R1, comando router RIP, dou o comando aqui passive interface, passando o número da interface, nesse caso giga 0/0. Isso quer dizer o que quando eu faço isso? Ó? Que a interface giga 0/0, ela não vai mais enviar as mensagens do RIP, tá, para essa rede aqui. No entanto, essa rede ela vai continuar sendo anunciada para os demais, né? A mesma coisa aqui no R2. Ó, o R2 não precisa mandar as mensagens do RIP para a rede 926830 através da interface giga 00 dele, porque não faz sentido, né? Ele só tem que mandar para o R1 e para o R3. Assim como o R3 só tem que mandar as mensagens para o R2 e não para essa giga 00 que está conectada a essa rede local aqui, tá? Então, o correto é chegar em cada roteador e desativar o envio de mensagem do RIP nas interfaces que pertencem a uma LAN, né? E não pertencem a uma conexão com outro roteador. Quando a gente faz o comando passive interface e depois dá o comando show IP protocols, tá? A gente tem aqui uma seção que fala passive interface e mostra então no roteador qual as interfaces desse roteador que não vão fazer o envio, né, o anúncio das mensagens do protocolo RIP, tá? É isso que esse comandinho aí faz. Outra coisa também, por exemplo, aqui nessa topologia, ó, essa rede aqui, todas as redes, né, para acessar a internet, eles precisam chegar até R1, né? Porque o R1 aqui ele tem uma conexão direta, uma conexão serial com a internet. Então, os demais roteadores R2 e R3, para alcançar a internet, eles precisam enviar o pacote para o R1. Então, no RIP também é possível a gente fazer com que o roteador propague não só as informações das rotas que foram configuradas no RIP, como também as rotas estáticas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente configuraria no R1 uma rota padrão para a internet, seria o IP route 0000000, interface serial 0/0/1, e aqui o IP de próximo salto. Então, essa linha aqui a gente configura uma rota padrão aqui de R1 para acessar a internet, né? E dentro da configuração do RIP, a gente usa esse comando aqui, Default Information Originate. O que esse comando faz? Ele vai permitir que o roteador R1 também propague nas mensagens do RIP, tá, essa rota aqui padrão que a gente acabou de criar, tá? Então, o comando para a configuração do roteador Default Information Originate, ele vai instruir o R1, né, a enviar essas informações de roteamento estático padrão nas atualizações do RIP, tá? Isso aqui é necessário, tá, pessoal, para que os outros roteadores consigam acessar aqui a internet. Se você não fizer essa rota padrão aqui, enfim, se não tivesse a rota padrão nesse exemplo aqui, né, propagada, os outros roteadores não conseguiriam acessar a internet, tá? Então, esse comando Default Information Originate é para que o roteador propague, além das mensagens, além das rotas das redes que a gente configurou no protocolo RIP, ele também propague uma rota padrão estática. Esse aqui é a atividade que você tem que fazer depois no PACT 3, tá? Então, para configurar aqui o RIP desse roteador R1, R2 e R3, tá bem tranquilo. É bem semelhante àquela topologia ali anterior. Tranquilo até aqui, pessoal? Conseguiram entender o RIP de boa? Perguntou alguma coisa aqui?
Sim, não? Sim. Tranquilo? Então tá. Tá, pessoal? Tem um protocolo bem simples, tá? Então, basicamente é isso aí. É você usar o comando network para indicar quais as redes que aquele roteador deve propagar nas mensagens, né? E depois pode ativar ou não a sumarização, ou desativar, né? Porque por padrão vem ativado. E também ali, lembrar sempre por segurança, né? E também para o desempenho da rede, desativar as interfaces que estão conectadas a LANs, né? Para que a mensagem não chegue lá na LAN sem nenhum motivo, né? Para não gastar, né, ali a largura de banda da rede, tá? E aqui a parte final, que 3.3, tá? Que é sobre a tabela de roteamento, tá? A gente sabe que na tabela de roteamento a gente tem entradas ou rotas, né, que são diretamente conectadas, rotas estáticas e também as rotas que são aprendidas pelo RIP, né? Esse exemplo aqui, como vai ter também, vocês vão ver futuramente, demais protocolos aí dinâmicos, tá? Então, numa entrada que está diretamente conectada, que são as entradas que tem a letrinha C do lado esquerdo, tá? Elas são adicionadas automaticamente à tabela de roteamento quando a interface é configurada e ativada, tá? Essa informação a gente já tinha visto em alguma aula passada. E essas entradas diretamente conectadas, né, das redes diretamente conectadas, contêm as seguintes informações. A origem da rota, que é como a rota foi conhecida, né? Então, nesse caso aqui, C, para uma rede diretamente conectada, o Lzinho é ali a rota local de host, né? A rede de destino, que é a rede remota, nesse caso aqui é o IP da rede remota, e também a interface de saída, né, que é a interface de saída que é utilizada pelo roteador para encaminhar o pacote até o destino, que seria essa parte final aqui, né, que é a gigabit, ou enfim, uma interface serial. E a gente também pode ter outras entradas, né, que com a letrinha S lá são as rotas estáticas, a letrinha D é quando é usado o EIGRP, a letrinha O, protocolo de roteamento USPF, tá? Lembrando que o EIGRP e o USPF vocês verão semestre que vem. E o R, protocolo de roteamento RIP, tá? Que é o que a gente está vendo aí na aula de hoje, tá? Então, normalmente são essas letrinhas que aparecem aí na tabela de roteamento. Já as entradas remotas, tá? Que são as rotas que estão para redes remotas, vão conter as seguintes informações, já tem algumas informações adicionais. Tem a origem da rota, tá? Que é como a rota foi aprendida, então, se for um Rzinho lá, essa rota foi aprendida através do protocolo RIP. Tem também a rede de destino, né? Que é para onde a gente quer enviar o pacote. Tem aqui dois números, né? Entre colchetes. O primeiro número é a distância administrativa. Lembrando que a confiança na rede, né? Quanto menor a distância administrativa, melhor. E aqui a métrica, tá? Que é o segundo númerozinho, então que é o valor designado para acessar a rede remota, tá? Quanto mais baixo, melhor também, tá? Lembrando que a métrica é um valor que cada protocolo utiliza a sua própria métrica, é utilizada para o protocolo escolher dentre as rotas disponíveis para aquele destino a melhor rota, tá? E é essa rota, então, que o roteador lá ele vai possivelmente colocar na tabela de roteamento. E a distância administrativa é a informação que o roteador utiliza, né, dentre todas as rotas ali que tem para um determinado destino, a que ele vai escolher, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter uma rota para 172.16.40/28 através do RIP, posso ter uma rota estática que eu configurei aqui para o mesmo destino e posso ter uma rota do SPF, tá? Então, aquela que tiver a menor distância administrativa vai ser a rota utilizada pelo roteador, né, para encaminhar o pacote, tá? E de certa forma, e também como eu te falei na aula passada, vai ser a rota que vai ser a escolhida, né, para o roteador instalar na tabela de roteamento, tá? Também vai ter o próximo salto, né, que é o endereço de próximo salto. Lembrando que o próximo salto é o IP da interface do roteador que vai receber o pacote quando eu enviar pela minha interface serial. Tem o registro aqui de data e hora, o tempo que a rota foi aprendida ou atualizada, e no final aqui tem a interface de saída, né, que é a interface que o roteador vai utilizar para enviar o pacote. E a gente tem alguns termos da tabela de roteamento, tá? Então, a tabela de roteamento é uma estrutura hierárquica que é usada para acelerar o processo de pesquisa para encontrar rotas e encaminhar pacotes, tá? O sistema operacional da Cisco, pessoal, ele usa na tabela de roteamento, tá? Ainda aquela ideia de endereçamento classifo, né? Que é, de novo, classe A, classe B e classe C. Então, as rotas, por isso que normalmente vocês veem aqui que tem uma parte que não tem nenhuma letrinha do lado, que seria, então, um endereço de classe completa, né? E abaixo teriam, então, as rotas subredes desse endereço completo. Então, por exemplo, aqui é 172.16.00/16, tá? É um endereço classe B. Aqui está dizendo que tem 5 subredes, tá? E 3 máximas utilizadas
nessas sub-redes que são como se fossem filhas, né? Na verdade, são rotas filhas dessa rede aqui. Mesma coisa aqui embaixo, a gente tem o IP 209, 165.200.0, que pertence à classe C, por isso é um /24. Isso aqui foi subdividido em 5, né, sub-redes, usando duas máscaras aqui de sub-rede, /30 e /32, tá? Então, por isso tem essa subdivisão aqui, porque é ainda utilizado pelo sistema operacional da Cisco a ideia de endereçamento de classe completa, né, o classful. E essa hierarquia no tabela de alojamento, ela tem rotas finais, rotas de nível 1, rotas pai de nível 1 e rotas filhas de nível 2, tá? Então, a gente vai ver o que é cada uma dessas rotas aqui. O que é uma rota final? É uma entrada da tabela de roteamento que contém o endereço do próximo salto IPv4 ou uma interface de saída. Então, as rotas diretamente conectadas, aprendidas dinamicamente e locais, são rotas finais, tá? Então, qualquer rota que a gente veja aqui, estática, local, enfim, dinâmica, ela vai ter ou uma interface de saída ou IP de próximo salto, ela é considerada uma rota final, tá? O que não é rota final, pessoal, são essas, como eu te falei, essas linhas aqui que não tem uma letrinha no lado, que na verdade são as rotas que a gente vai ver agora em seguida, que são as rotas pais, né? Que correspondem, então, uma rede com endereçamento de classe completa, né? Dentre essas rotas, então, o que é uma rota de nível 1, tá? Uma rota de nível 1, ela pode ser uma dessas três tipos de rota aqui. Uma rota de rede, que é uma rota com uma máscara de subrede igual a máscara de classe completa. O que é isso? /8, /16 ou /24, tá? Então, uma rota de rede sempre tem que ter um endereço que tenha um prefixo /8, /16 ou /24. Então, uma rota de rede. Pode ser também uma rota de nível 1, rota de superrede, que vai ser um endereço de rede com uma máscara inferior à máscara de classe completa, por exemplo, um endereço de resumo, tá? Ou ainda uma rota padrão, tá? Que é uma rota estática lá com endereço 000/0. Então, uma rota de nível 1, ela pode ser de rede, pode ser uma superrede ou pode ser uma rota padrão, tá? E todas elas também são rotas finais, tá? Então, por exemplo, o que é uma rota de superrede? Ó, esse caso aqui, ó, 192.6800/16. Por quê? Isso aqui é um endereço de resumo, tá? A classe C, pessoal, o endereço 92.68. qualquer coisa pertence à classe C. E como alguns de vocês devem saber, ou todos vocês, a classe C, ela sempre é um /24, né? Então, aqui, como eu tenho um endereço de classe C, mas que tem uma /16, aqui é porque possivelmente foi feita uma sumarização das rotas, tá? Dessa classe C. Então, uma rota, quando ela é sumarizada, ou uma rota estática padrão, tá? Ela é considerada, então, uma rota de nível 1. Ou quando eu tenho aqui uma outra rota, que é tem uma máscara, né, de subrede de classe completa, que seria /8, /16 ou /24. Tá? O que é uma rota pai de nível 1? Tá? É o que eu já tinha falado lá no slide anterior, 2 slides antes, né? É uma rota de rede de nível 1 que tem subredes. Então, na tabela de roteamento, uma rota de nível pai, ela, na verdade, fornece basicamente um título para subredes específicas que contém dentro dela. Tá? Então, a rota de nível pai, a rota pai de nível 1, são aquelas entradas na tabela de roteamento, que, na verdade, não tem aqui ó, um endereço de próximo salto, né, uma interface de saída, tá? E também não tem a letrinha aqui do lado, né? Então, funcionam como títulos, né, como eu expliquei anteriormente, para as subredes que ela contém. Então, essa rota 172.16.00/16, ela é uma rota pai, e essas que estão aqui dentro dela, tá? Que são subredes dessa /16 aqui, são as rotas filhas dessa rota pai. A mesma coisa aqui embaixo. A 209.65.200.0/24 tem 5 subredes, tá? Então, ela é a rota pai dessas 5 rotas filhas que estão aqui embaixo, tá? Então, a rota pai, pessoal, ela não é uma rota final, tá? Ela não é considerada uma rota final. E, por fim, então, as rotas filhas de nível 2, eu já expliquei anteriormente, né? É uma rota que é uma subrede de um endereço de rede de classe completa, tá? Então, as rotas pais de nível 1 contêm as rotas filhas de nível 2, tá? E as rotas de filhas de nível 2 também são rotas finais. Então, voltando à tabela de roteamento lá, tudo que está aqui, né, vamos dizer assim, entre a rota pai, são as rotas filhas, né, ou são as subredes que pertencem aqui a essa rota pai, tá? Mesma coisa aqui embaixo, tá? E perceba que aquela rota ali, 92.6800/16, que é uma sumarização, ela não é considerada uma rota filha, tá? Porque ela não é uma subrede dessa aqui, nem uma subrede da 209, tá? Então, nós temos que qualquer rota na tabela de roteamento aqui, qualquer entrada que tenha um endereço de próximo salto ou uma interface de saída é uma rota final. Então, com isso, as rotas de nível 1 e as rotas filhas são rotas finais, tá? E a rota pai aqui
funciona mais realmente como um título, né? Como uma agregação aqui, só para identificar, então, quais são as suas rotas filhas. E como é que funciona o processo de busca das rotas, tá, pessoal? O roteador. Então, para fazer a busca, então, o roteador ele vai ver que se a melhor correspondência da rota for uma rota final de nível 1, tá? Essa rota é usada para encaminhar o pacote. Então, primeiramente, ele vai procurar aqui as rotas de nível 1, do tipo rota de rede, tá? Que seria o quê? Ele vai procurar se vai ter ali uma /8, uma /16, uma /24, né? Que consegue, né, enviar o pacote então até o destino, né? Entre essas rotas disponíveis aí, rotas de rede de nível 1. Se não achar, por exemplo, eu quero mandar o pacote para 192.168.10.10. Se eu não achar uma rota de rede de nível 1, então, 168.10.0/24, que seria uma rota de rede nível 1, não achar isso na tabela de roteamento, eu vou procurar, então, uma correspondência nas rotas pais de nível 1, tá? Se eu encontrar, então, alguma rota pai de nível 1 que me leva até esse destino, né? Ou seja, que o IP de destino ele pertence a essa rota ou essa rede da rota pai, o roteador vai procurar nas rotas filhas, né? As sub-redes ali, tá? E vai procurar, então, entre elas, se alguma consegue, né? Ou permite que a gente alcance o destino. Caso ele não ache nenhuma correspondência nas rotas filhas de nível 2, o roteador ele vai procurar, então, se ele vai achar alguma super rede ou uma rota padrão de nível 1, né? Então, ele voltaria aqui para a parte de cima, procuraria se teria alguma super rede, que normalmente é uma rota sumarizada, né? Ou uma rota padrão para enviar o pacote. Lembrando que a rota padrão é o último recurso, né? Se ele não achar nada, ele vai sempre, por fim, procurar na rota padrão. Se não tiver nenhuma rota padrão ou nenhuma super rede, ele vai, então, descartar o pacote, tá? Então, aqui, de novo, resumindo, ele procura nas rotas de nível 1 aqui de rede. Se tiver, ele já manda o pacote. Caso contrário, ele procura nas rotas pais aqui em suas sub-redes, né, nas rotas filhas, verificar se ele encontra alguma correspondência. Caso contrário, ele vai procurar se tem alguma super-rede, que seria uma sumarização, ou, por último, uma rota padrão. Não achou nada correspondente, ele vai descartar o pacote, tá? Por isso que é sempre importante, normalmente sempre tem, né? Existe uma rota padrão. Por quê? Porque daí a última busca, né? A última tentativa é a rota padrão, ele envia o pacote, então, pela rota padrão. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta sobre essas rotas aqui? Às vezes dá umas confusão na cabeça, né? Vamos continuar? Bora. Bora, então tá. Então, pessoal, outra coisa aqui, ó. Como é que o roteador ele escolhe, né? Qual é a rota ou qual a entrada da tabela de roteamento que ele vai utilizar para enviar o pacote, tá? Eu falei para vocês que ele usa a distância administrativa, né, para fazer essa escolha, tá? Mas no final, na verdade, ele sempre vai utilizar, além disso, tá, a melhor correspondência para determinado destino, tá? Para determinado IP. O que quer dizer isso aqui? Vamos explicar aqui, ó. A melhor correspondência, tá, é aquela rota cuja tem maior número de bits à esquerda, tá, que são equivalentes ou iguais aos bits da esquerda do endereço IP de destino, tá? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Eu quero mandar um pacote para o IP de destino 172.16.0.10. Então, eu pego esse IP aqui, transformo em binário, está aqui o binário. Na minha tabela de roteamento, tá, eu tenho 3 rotas. Uma rota 172.16.00/12, uma 172.16.00/18 e 172.16.00/26, tá? Vocês vão perguntar, pessoal, professor, mas é tudo a mesma rede, né? É. Só que assim, pessoal, se eu uso o mesmo endereço de rede, mas uso um prefixo diferente, o roteador vê isso como uma outra rota, tá? Como se fosse um outro destino. Então, todas essas 3 rotas aqui estariam instaladas na tabela de roteamento, tá? Então, por mais que tenha aqui o mesmo endereço de rede, mas só o fato de usar um prefixo diferente é como se já fosse uma outra rota, então isso aqui é possível, tá? É possível que o roteador tenha essas 3 rotas aqui lá na tabela de roteamento e que ele tenha que escolher entre uma dessas 3 rotas aqui quando a gente tem algum IP que pertença a essas redes aqui, tá? Então, isso aqui é algo que eu não tinha falado anteriormente. Então, percebam, ó, o IP 172.16.0.10, tá? Se vocês forem ver, ele pertence, né, a qualquer uma dessas 3 redes aqui, né?
172.16.00/12/18/26. Então, se ele pertence a essas três aqui, então o roteador poderia escolher qualquer uma das três que chegaria até o destino, né? Mas como é que ele vai escolher uma das três? Ele tem que escolher uma, né? Tem que ter algum tipo de instrução para escolher uma. Ele vai escolher sempre aquela que tem a maior correspondência com o IP de destino. Em outras palavras, ele vai escolher sempre aquela que tem maior prefixo, né? Então, aqui, ó, eu correspondo aqui nessa rota 1, eu tenho 12, prefixo 12. Então, eu pego aqui os 12 bits, eles correspondem aos 12 bits iniciais aqui do meu IP, endereço IP de destino. Essa de baixo aqui tem 18 bits no prefixo, então corresponde também aos 18 bits iniciais. E a rota 3, ela tem um prefixo /26, e eu vou corresponder também aqui, se vocês forem ver, aos 26 bits aqui iniciais que correspondem a esse endereço aqui. Então, o roteador ele sempre vai escolher, entre as rotas possíveis, tá? Aquela que tem maior número de bits que correspondem entre a rota e o IP de destino. Ok? Claro, porque nesse caso aqui, o IP de destino aqui, ele faz parte, né? Ele pertence a essas três subredes aqui, né? Ok? Beleza? Entenderam? Sim? Sim. Beleza. Então isso aqui é um negócio bem importante, tá, pessoal? E aquele PDF que eu coloquei lá no Cigar para vocês verem, tá? Eu falo também dessa questão de sempre escolher aquela que tem uma maior correspondência entre os bits. E tem até um exemplo ali prático ali que vocês vão ler, vão entender, para ficar ainda mais fácil de entender essa situação aqui, tá? Mas é sempre assim. Então, se eu tenho mais de uma rota que me leva lá para o destino, eu vou sempre procurar aquela que tem uma melhor correspondência. Por que isso, pessoal? Porque isso, na tendência, né? Se eu mando para essa rota aqui, a tendência é que essa rota já esteja mais perto do destino do que essa /12 aqui, né? Porque essa /12 aqui, ela, de certa forma, ela pode ter mais caminhos, ou mais pulos, mais saltos, mais roteadores, até realmente chegar lá no meu endereço, na minha máquina de destino, tá? Então, a tendência é que quanto mais bits aqui eu tenho igual, mais próximo eu estou lá da minha rede, né? Porque, por exemplo, esse /12 eu posso quebrar em mais várias subredes, isso pode ser mais rotas para frente, né? Para depois chegar lá no meu endereço, tá? Então, por isso que essa ideia de sempre pegar aquela que tem a maior correspondência aqui dos bits entre o IP de destino e a rota que está na tabela de roteamento, tá? Já no IPv6, pessoal, as coisas são bem mais simples, tá? O IPv6 ele também tem na tabela de roteamento as rotas diretamente conectadas, estáticas e dinamicamente aprendidas, então é a mesma ideia do IPv4, mesmo tipo de rota que tem lá, tem no IPv6. Só que no IPv6 todas as rotas são rotas finais de nível 1, então não tem rota pai, não tem rota filha, é tudo o mesmo tipo de rota, tá? A gente usa o comando show IPv6 route para exibir a tabela de roteamento IPv6, a gente já tinha visto isso nos capítulos passados, tá? Então, o IPv6, assim como no IPv4, ele tem a origem da rota, que são as mesmas letras, né? Tem também a rede diretamente conectada, nesse caso aqui, né? A rede de destino que eu vou alcançar, a métrica, a distância administrativa e também a interface de saída, tá? Então, bem semelhante ao IPv4, só muda realmente aqui o endereçamento IPv6, né? As redes remotas IPv6, assim como no IPv4, vão ter também a origem da rota, a rota de destino, o valor da distância administrativa, o valor da métrica, o próximo salto, né? Claro, tem IPv6, e a interface serial de saída também da mesma forma que numa tabela de roteamento IPv4. Desculpa. E qual é o processo de pesquisa do roteador IPv6? Tá? Ele é mais simples, né? Vai ser pesquisado as rotas de rede nível 1 para melhor correspondência. Então, entre as rotas que eu tenho ali, são todas de nível 1, né? Vou procurar aquela de melhor correspondência, né? Assim como a gente viu ali anteriormente para o IPv4. A de melhor correspondência vai ser a rota preferida. Caso não tenha nenhuma, se tiver uma rota de estática, vai ser enviado para a rota estática. Se não tiver uma rota estática configurada, o roteador vai descartar o pacote, tá? Então, o processo, vamos dizer assim, de IPv6 para busca, ele é mais direto, né? Por que ele é mais direto, pessoal? Nos roteadores da Cisco, pelo menos, né? Porque o IPv6 ele não é ele não tem a ideia de endereçamento de classe completa, né? Assim como tem no IPv4, que ele é baseado em classe A, classe B e classe C, o IPv6 não tem isso, né? Então, não tem por que ter classe pai e suas classes filhas ali. Então, por isso que ele é uma busca aí mais direta, né? Mais simples. E era isso. Dúvidas aí, pessoal?
Não esqueçam depois então, de ver aqui o PDFzinho, tá, pessoal? Que eu falei para vocês aí. São uns 10 ou 12 slides ali que explicam aí sobre, de novo, métrica, distância administrativa e ali a melhor correspondência, tá? E tem um exemplo ali de bem legal para vocês entenderem mais essa parte de por que ele escolhe ali a que tem a maior número de bits, né, que correspondem entre a rota e o IP de destino, tá? Alguém quer falar uma coisa aí? Eu ia dizer que por enquanto sem dúvidas, mas na hora das atividades, com certeza brota um monte. A atividade ali é tranquilo, tá, pessoal? É bem semelhante à topologia que a gente viu aqui, tá? Mas é praticamente esses comandos aqui, tá? Vocês vão ter que fazer isso aqui, que tá nessa parte aqui 3.2, tá? São alguns comandinhos só, mas é bem de boa. É isso aí, Gabriel. A rede, ela é mais... A rota ali é aquela que é mais específica para saída, é isso aí. Deixa eu parar para não ficar essa loucura. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bem, sei lá, dessa aula, da aula passada que ficou aí para trás. Todo mundo aí conseguiu instalar o Pact Trace no PC de casa, enfim, no celular, para conseguir fazer as atividades, né? Também depois, inclusive, as duas práticas. Se alguém tiver Ainda não consegui. no celular ou no PC, tu tentou ou não? No PC. É que, tipo, eu consegui instalar, mas ele não roda o negócio. O 8, tu tá instalando o 8 no 10? Windows 10, não? No 8. Tá, tenta instalar, mas pegou a última versão, a 8, né? É a 8.1, eu acho. Eu também tive problema no meu Windows 10 aqui. Faz assim, ó, desinstala e instala 7.2.2 que tem. Pega uma versão anterior. Que meu também deu problema. Ele rodava e saía. Provavelmente tu vai conseguir. Certo. Felipe, se tem pro iPad, não sei. Tu tem que procurar na loja da Apple lá. Dá uma pesquisadinha lá. Não sei se vai ter, tá? Eu sei que para Android tem. Não sei se algum colega tem essa informação, mas realmente não sei. Eu achei uma versão antiga, né? Então, de repente, só deve ter essa mesmo, Felipe. É o que tem, tá lá na loja da Apple, né? Que não vai ter, dali não vai ter fora. Tem, não sei se tens o Mac, para macOS tem, né? Para computador desktop tem para macOS, para Linux e para Windows. E assim, pessoal, de repente, se alguém tiver alguma dificuldade, como eu falei, daqui a um tempo, não sei, uma semana, duas, um mês, não sei como é que vai ficar essa volta presencial ou não, se vai ter alguma coisa. Se precisar também, de repente, os alunos não têm acesso, precisar marcar um dia aí para ir no UFC lá à tarde, vai ter alguém, não sei se eu vou estar lá, ou outro professor, e liberar um laboratório, a gente, de repente, também consegue para vocês terem acesso lá, ir lá uma tarde ou uma noite e fazer as atividades, pelo menos as duas, aquelas que valem nota, né? Do módulo 2 e do módulo 7, tá? Dá para a gente conversar depois, não terá problema. Claro, vocês vão ter que conseguir ir até o UFC, né? Mas daria para fazer isso também. Pegar um laboratório, vocês utilizar para pelo menos fazer as partes práticas aí, tá? Beleza. E como eu falei, a princípio, até o final do mês, eu acho que muitos professores vão voltar, mesmo não tendo aula presencial para algumas turmas, mas vai voltar algumas atividades, pelo menos lá no IFC, né? Então, poderia ter essa disponibilidade de ter um laboratório para vocês fazerem as atividades práticas, tá? De repente até fora do horário também, enfim, se alguém não tiver manhã ou tarde livre. Mas depois vocês me avisem daí, se precisar. Mais alguma coisa, senhores? Senhores e senhoras? Era isso, professor, da minha parte. Então, os demais aí, tranquilo? O pessoal, então, de repente, nas próximas dias aí, semanas, a gente talvez faça uma nova pesquisa aí com vocês sobre o retorno presencial ou não, tá? Mas daí a gente vai mandar pelo WhatsApp, vai mandar por e-mail, tá? Só para já ir avisando vocês, caso vocês recebam de novo. É para tentar pegar aqueles, de repente, que não responderam. Teve alguns que colocaram no formulário que voltariam presencial, mas não entregaram o termo, tá? Porque eram duas coisas, né? Era o formulário, porque a reitoria queria ter alguns dados, algumas perguntas para vocês, passar algumas perguntas para vocês, e o termo lá, que é o que interessa para nós realmente, para o aluno poder ou não entrar, né? Teve muitos que no formulário falaram que voltariam e não entregaram um termo, enfim. Então, ficou algumas informações meias desconexas, tá? Aí, provavelmente, vai fazer um termo novamente, vai passar para vocês responderem novamente aí para aqueles que não responderam ou que ficou divergente, enfim, para a gente tentar filtrar melhor essas informações aí, tá?
Beleza, então? Então, deixa eu parar a gravação aqui.